Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da febre tifoide, né, que é uma doença infecto-contagiosa, causada pela bactéria Salmonella. E a gente vai estar falando um pouco desse conceito, das causas, sintomas, como que isso está epidemiologicamente falando. Então, a febre tifoide, ela é uma doença infecto-contagiosa causada pela ingestão da bactéria Salmonella, entérica, do sorotipo TIF, e que geralmente é encontrado em alimentos ou águas contaminadas. Trata-se de uma forma de salmonelose restrita aos seres humanos e ela é caracterizada por sintomas proeminentes, sendo endêmica na região da América Latina, Oceania e na África, mais 80% dos casos ela ocorre na Índia e no sudoeste da Ásia, desses países. A sintomatologia clínica, ela consiste em febre alta, cefaleia, que são os principais sinais e sintomas, mal-estar, dor abdominal, falta de apetite, a pessoa sente também uma certa bradicardia, ela pode apresentar também esplenomegalia, manchas rósseas na região de tronco, obstipação intestinal e também pode ocorrer diarreia e uma tosse seca, ela não é menos secretiva. Atualmente, o quadro clínico ele é observado sendo mais frequente, com quadro de febre, e a manifestação mais expressiva é acompanhada por alguns dos demais sinais e sintomas que a gente já citou anteriormente, que pode estar presente nesse momento. Nas crianças, o quadro clínico ele é menos grave do que nos adultos. E a diarreia ela é mais frequente, porque a doença ela tem uma evolução gradual. Embora seja uma doença aguda, a pessoa afetada, ela geralmente, depois de medicado com antibióticos, simplesmente por estar apresentando uma febre de etiologia não conhecida. Então, às vezes, quando o paciente é acometido com esses sinais e sintomas e que não tem um diagnóstico prévio, pode-se entrar aí com antibiótico até ter um diagnóstico preciso. Mas dessa forma, o quadro clínico ele não se apresenta claro e a doença ela deixa de ser diagnosticada precocemente. Então, poderia ter um diagnóstico mais rápido, mas isso às vezes interfere. Já na questão que diz respeito à salmonela como um todo, ela é uma intoxicação alimentar, causada por essa bactéria, e que aquelas causas que a gente já mencionou anteriormente, diarreia intensa, e até mesmo outros sintomas abdominais a pessoa pode apresentar. A transmissão da salmonela, ao homem, ela é pela ingestão de alimentos contaminados, com as fezes de animais como boi, galinha, ovos e leite e alimentos vegetais, que podem também estar contaminados quando sua higienização não é feita corretamente. Já a enterite, que é uma inflamação da mucosa intestinal, ela inicia sempre após de 6 a 48 horas, após a ingestão do alimento contaminado. Então, após esse tempo, a pessoa já pode estar contaminada. E também uma das complicações raras é a sepsemia, que é aí a infecção da corrente sanguínea e que é uma emergência médica, que a pessoa não pode esperar, ela tem que ser atendida o mais rapidamente possível, porque pode se resultar em osteomielite, endocardite, e outras doenças que a gente tem aí visto em grandes estudos. O agente etiológico da febre tifoide, ela é a salmonela entérica do sorotipo TIF, da família Enterobacteriaceae. Trata-se de um bacilo gram-negativo, não esporulado, e que esses bacilos são aeróbicos, caracterizando-se como os demais membros do gênero da salmonela, e por fermentar o manitol, não fermentar a lactose e não produzir o indol. Então, isso não produz urease e nem triptofano de aminase,
E tem aí a lecina, a D-carboxilase. Então, a gente percebe que é uma rede, né, dessa etiologia dessa doença. Devido às peculiaridades desse agente, a gente tem, né, o seu tempo de sobrevivência em algumas coisas. Então, a gente vai ver o tempo de sobrevivência na água e outros alimentos, por exemplo. Então, na água, ele varia consideravelmente com a temperatura, né? Se a temperatura mais baixa, ela leva a uma maior sobrevivência. Com a quantidade de oxigênio disponível, as salmonelas elas sobrevivem melhor em meio rico em oxigênio. E com material orgânico disponível, como águas poluídas, mas não tanto a ponto de consumir todo o oxigênio, também são melhores para a sobrevida desse agente. E em condições ótimas, a sobrevida nunca ultrapassa de 3 a 4 semanas. No esgoto, em condições, né, de aproximadamente 40 dias, na água do mar, por haver um encontro de salmonela na água do mar, é necessária aí uma altíssima contaminação para que isso ocorra. Na questão da contaminação em ostras, marisco e outros moluscos, a sobrevida ela é demonstrada de até 4 semanas. Então a gente tem que ter um cuidado quando a gente está aí nas praias, né, com os alimentos que a gente anda consumindo. E nos alimentos como leite, creme e outros laticínios, ela constitui aí excelentes meios, chegando a perdurar até 2 meses na manteiga, como por exemplo. Então também tem que ter esse cuidado, né, de manter sempre os alimentos na temperatura ideal, não deixar muito tempo fora da geladeira, porque muitas vezes a gente pode estar sendo contaminada por uma toxina sem saber. Já em carnes enlatadas, são raros os casos adquiridos por intermédio desses alimentos, até porque o seu processo de preparo ele é suficiente para eliminar qualquer bactéria, até mesmo a salmonela. Mas uma vez preparada a carne, ela, quando aberta, né, essa lata, a sobrevida do agente ela é maior do que a vida útil desses alimentos. Então, se a gente tem esse alimento aí que ele tem uma duração aí de meses, né, tipo 3, 4 meses, isso é o que? Triplicado, né, a sobrevida da salmonela nesses alimentos. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. No que diz respeito aos aspectos epidemiológicos, né, como que está distribuído, né, geograficamente essa doença? Então, ela não apresenta alterações cíclicas ou de sazonalidade, que tem a importância prática e que não existe uma distribuição geográfica especial. A ocorrência da doença ela está diretamente relacionada às condições de saneamento existentes aos hábitos individuais. Então, isso é muito simples de se observar, que é onde as pessoas residem, se tem saneamento básico, se não tem, se a água é tratada. Então, tem que ter esses cuidados. Então, estão mais sujeitos à infecção as pessoas que habitam ou trabalham em ambientes com precárias condições de saneamento básico. Nesse caso, a doença ela comete com maior frequência a faixa etária entre 15 e 45 anos de idade em áreas endêmicas. A taxa de ataque ela diminui com a idade e observa-se o comportamento da febre, né, que fode no Brasil, que nas últimas décadas ela constata-se uma tendência de declínio, né, quer dizer, uma diminuição dos casos, né, com coeficiente de incidência e letalidade. Então a gente observa que esse número no Brasil ele é diminuído. A salmonela entérica ela causa doença natural somente no homem, né? Embora os chimpanzés, os camundongos e outros animais possam ser infectados, né, experimentalmente, quer dizer, isso em laboratório. As principais fontes de infecção são os portadores e os indivíduos doentes. O contágio se dá por meio de excreções, né, como fezes e urina, e em algumas ocasiões pelo vômito e expectoração ou pus. Então, quando você está cuidando do seu paciente, você tem que lembrar do uso dos EPIs, né, independente se esse paciente ele é secretivo ou não, se ele teve regurgitação. Então, qualquer tipo de secreção que diz respeito, você tem que estar, né, paramentada para evitar risco de infecção.
Os portadores são os indivíduos que, após a infecção aguda, mantêm a eliminação de bacilos nas fezes e urina por tempo prolongado, que são denominados os portadores. São importantes à medida que propicia aí a manutenção das epidemias e que pode originar aí novos surtos epidêmicos. Então, se a gente tem essa prevenção, o risco é bem menor, né, das pessoas serem contaminadas. Mas aproximadamente de 2 a 5% dos doentes, eles passarão ao estado de portador e se divide em 3 classes. O portador convalescente, né, que é o indivíduo que continua eliminando bactéria nos 4 meses seguintes à infecção aguda, né, e 30% desses doentes. Já o portador crônico é o indivíduo que por 1 ano continua eliminando bactérias e isso hoje é em torno de 5% dos doentes. E os portadores são indivíduos que eliminam bactérias assintomaticamente pelas fezes após 1 ano do início de infecção aguda, né, identificada aí pela busca ativa que geralmente é realizada, porque a febre tifoide ela é de notificação compulsória. Então, como que é o modo de transmissão dessa febre? Né? São possíveis 2 formas de transmissão da febre tifoide, né? A direta e a indireta. A direta é pelo contato direto com as mãos do doente ou o portador. A indireta, ela guarda estreita relação com a água, né, sua distribuição e utilização, e alimentos que podem ser contaminados com fezes ou urina do doente ou do portador. A contaminação dos alimentos ela é verificada geralmente pela manipulação, né, feita pelos portadores, ou oligossintomáticos, né, que é aquelas pessoas que têm, sendo a febre tifoide conhecida por isso como a doença das mãos sujas. Então, a higienização das mãos ela é fundamental, né, em todo e qualquer procedimento, tanto antes como após, se você vai manipular o seu paciente, se você vai manipular o seu prontuário, se você vai fazer manipulação de uma medicação. Então, todos esses, você tem que ter cuidado, né, de higienização das mãos em todas essas etapas. Os legumes irrigados com água contaminada, né, produtos do mar mal cozidos ou crus, né, leite e derivados não pasteurizados e produtos congelados e enlatados podem também, né, veicular aí as salmonelas. Raramente as moscas participam dessa transmissão. O congelamento não destrói a bactéria e os sorvetes, por exemplo, podem ser veículos de transmissão. Todavia, só uma grande concentração de bactérias que é determinada é possível, né, tem possibilidade de acontecer a infecção através da ingestão do sorvete. E qual que é o período de incubação da febre tifoide? Depende da dose infectante, né, e de umas 3 semanas ou 2 semanas em média. Então, a transmissão ela se mantém enquanto existirem bacilos, né, sendo eliminados pelas fezes ou urina, e o que ocorre geralmente desde a primeira semana da doença até o fim da sua convalescência, quer dizer, até você estabelecer e ter alta. E a transmissão após essa fase, ela dá-se por períodos variáveis, né, dependendo muito de cada situação. Então, nós sabemos que cerca de 10% dos doentes eles continuam eliminando bacilos até 3 meses após o início da doença. Como que está aí a questão da suscetibilidade e da resistência? Bom, a suscetibilidade ela é maior nos indivíduos com a clorídrica gástrica, idosos e pacientes imunossuprimidos. A imunidade adquirida após a infecção ou vacinação não é definitiva. Após a ingestão da salmonela, ela ocorre a penetração na mucosa do intestino delgado, né, fazendo ali a sua invasão através dos fagocitos, né, das placas, que geralmente ela é a placa de PR, e os glândulos linfáticos mesentéricos. Mas há de se considerar que doentes com aclorídea ou hipoclorídea têm diminuído aí a proteção conferida pela acidez gástrica, né, estando assim mais suscetíveis a essa infecção. Então, quanto mais a pessoa está ali com o sua área gástrica, né, ácida, ela corre esse risco.
Decorrido esse período de incubação, que geralmente gera entre 7 a 21 dias, ocorre a disseminação hematogênica, né, para o sistema retículo endotelial, na casa do fígado, do baço e medula óssea, onde as salmonelas penetram nas células histocitárias. Então, tem que ter esse cuidado. A febre e os calafrios, eles refletem a bacteremia, né, desde o início. A colonização da vesícula biliar, ela propicia a eliminação de salmonelas a partir da 3ª semana de doença. E a reação inflamatória em todos os locais, onde existe a proliferação bacteriana no interior dos macrófagos. A febre e outros sintomas sistêmicos, elas parecem ser divididos e liberados pirogenicamente, né? E aí tem a febre tifoide, ela é basicamente relacionada com a enteroxina da bactéria. Já a hiperplasia das placas de Pierre, com o acometimento da mucosa subjacente, que são as ulcerações, ela é responsável pelas manifestações intestinais, como por exemplo dor abdominal, diarreia, sangramento e até mesmo perfuração do intestino. Então vocês observam que é uma bactéria bastante complicada, né, que ela pode evoluir o paciente aí para uma gravidade. E como que está aí a questão dos aspectos clínicos? Bom, o período invasivo ou inicial, né, que é após o período de incubação, que ele gera entre 7 a 21 dias, e com os sintomas em específico, como por exemplo febre, calafrio, cefaleia, astenia e tosse seca, vão aumentando, né, de intensidade progressivamente, e aí acarretando, né, a febre alta, a pessoa ficar prostrada, né, com quadros de calafrio, mas constantemente, isso ao final da 1ª semana. Nessa fase é importante aí a hemocultura, porque é um exame que vai complementar, né, a confirmação laboratorial, né, do diagnóstico da febre tifoide ou não. Já na 2ª semana de doença, a febre ela atinge um platô e se faz acompanhar de astenia intensa, ou mesmo a pessoa ficar com quadro de torpor, né, aquela sensação de querer só ficar dormindo, né, com aquela reação mesmo de não querer nada. Já o nível de consciência, ele pode se alterar, né, podendo ser acometido por delírios, né, que é indiferente ao ambiente. Na mucosa dos pilares anteriores da boca, pode aparecer pequenas ulcerações, né, e sendo essas uma ocorrência rara, né, que é as famosas sapinhos, popularmente conhecido, né? Pode-se observar a presença de dissociação do pulso com a temperatura, né, que é a frequência do pulso normal em presença de febre elevada, e a hepatosplenomegalia, né, dor abdominal difusa ou localizada em quadrante inferior direito. Isso quando a gente vai fazer uma palpação de região abdominal, né, você pode observar, né, esse aumento aí na questão do baço. Pode haver também diarreia, sobretudo em crianças, né, sendo frequente, entretanto a constipação intestinal também ela pode ser acometida, e em alguns doentes a gente nota geralmente o surgimento de exatemas, né, principalmente em regiões de ombro, tórax e abdômen, e raramente ele envolve outros membros, né. São máculas ou lesões papulo-erimatosas, né, com cerca de geralmente 1 a 5 milímetros, púpulas pequenas, mas que desaparecem, né, via pressão. Quer dizer, elas são umas púpulazinhas rósseas, né, mas é fácil de se visualizar. E essas lesões elas são mais facilmente visíveis em pessoas de pele clara, que pode passar desapercebida em pessoas de pele escura. Então elas são pequenas, né, e avermelhadas, então dependendo da cor da pele, não dá para ser visualizado, como se diz, a olho nu. O período de declínio dessa doença, nos casos de evolução favorável, ela observa-se durante e após a 4ª semana da doença, né, que uma melhora gradual dos sintomas, né, e o desaparecimento da febre, a gente imagina, né, que se possa estar aí totalmente restabelecido.
Entretanto, deve estar atento, né, às possíveis complicações, como trombose femoral, abscessos ósseos, né, e a recorrência da própria febre tifoide. Já no período de convalescência, nessa fase o doente ele mostra-se mais emagrecido, né, extremamente fraco, né, aquela pessoa que não tem ânimo para nada, mas pode haver aí nesse caso uma descamação da pele e queda de cabelo. Então, a salmonela séptica, ela prolongada, ela trata-se de uma entidade clínica, né, que é distinta da febre tifoide e que pode acontecer em doentes, né, com esquistossomose, mas as salmonelas têm nos seus helmintos, né, um local favorável para a sua proliferação. Então, o quadro clínico ele se caracteriza também por febre prolongada, às vezes até vários meses, né, acompanhada de sudorese e calafrios, e que observa ainda a pessoa com quadro de anorexia, perca de peso, palpitações, né, com a frequência cardíaca aumentada, epistaxe, sangramentos nasal, né, episódios frequentes ou esporádicos de diarreia, né, que isso pode ali aumentar a questão da perca de líquidos, né, o aumento do volume abdominal, edema de membros inferiores, né, um inchaço, pessoa ficar totalmente pálida, né, e com manchas hemorrágicas na pele e hepatosplenomegalia, quer dizer, ele vai começar a ficar, né, com o abdômen bastante distendido, e quando você verifica, a gente tem a sensação que parece que a sua pele ela está ali, né, tão fininha que dá para você ver a ramificação nervosa, de veias desse paciente. Então já é uma situação bem mais complicada, né? Já na questão o que diz respeito às complicações digestivas, ela pode apresentar enterorragia, né, que é a complicação da terceira semana da doença, que ela ocorre geralmente em cerca de 3 a 10% dos casos, e ela varia o volume de perda sanguínea em cada caso, podendo ser volumosa. Quando maciça, ela observa-se que queda súbita da temperatura, a pessoa fica pálida, acontece ali um colapso circulatório, presença de pessoa ficar agitada, sensação de uma sede intensa, ou seja, são sinais de choque hipovolêmico, né? Então esse paciente, né, ele precisa ter um olhar, né, com mais presteza, até porque ele pode evoluir a qualquer momento, né, para a gravidade. A coloração do sangue ele pode variar dependendo do intervalo de tempo decorrido entre o sangramento e a sua eliminação, né? Detectar aí sinais de choque hipovolêmico precocemente é essencial para o manuseio, né, clínico da complicação digestiva da febre tifoide. No que diz respeito à perfuração intestinal, é uma complicação mais temida em virtude de sua gravidade. Isso é observado geralmente em 3% dos casos, né, surgindo por volta da 20º dia de doença, né, particularmente nas formas graves e tardiamente diagnosticadas. Então essa perfuração ela só é caracterizada, né, por dor súbita da fossa ilíaca direita e que ela é seguida por distensão, né, hiperestesia abdominal. Os ruídos peristálticos eles fica já dificultado de você auscultar, né, eles diminuem ou desaparecem, a temperatura ela decresce rapidamente, o pulso ele acelera, podendo aí surgir vômitos, e o doente apresenta-se ansioso e pálido. Em poucas horas surgem aí sinais e sintomas de peritonite. As dores, então, ela atinge todo o abdômen, surgem aí vômitos bilosos, né, ou em borra de café, né, sudorese fria e respiração curta. Então esse paciente ele tem um vômito escurecido, desaparece a maciez hepática, você não consegue fazer essa percussão. A imagem radiológica de pneu peritônio ela é indicativa de perfuração de víscera oca, né? No entanto, sua ausência não afasta um diagnóstico.
Outras complicações digestivas que podem aparecer é a colecistite, né? Ulceração de cólon, estomatites, parotidites, pancreatite e abscesso esplênico ou hepático. Outros órgãos também podem manifestar complicações das mais variadas, como o coração, né, que a gente pode ter aí miocardite, típica decorrente da toxemia, constituindo causa de óbito em virtude da insuficiência cardíaca, e inicialmente diarreia e posteriormente, né, complicações vasculares, como flebites, arterites, e que surgem nos casos de evolução da doença mais prolongada. Já no que diz respeito ao sistema nervoso central, pode apresentar encefalites, né, que são as formas bulbares, cerebelares e corticais, podendo ocorrer aí alterações psíquicas como leptomeningite, né, purulenta, e neurites periféricas. Já no que diz respeito ao rins, pode ocorrer lesões glomerulares, inclusive com depósito de antígeno, causando aí glomerulite, raramente observado, e proteinúria e hematúria transitória. Nos ossos pode ocorrer processo de periostites, osteites, né, osteomelites, monoarterites e poliarterites. E outras complicações menos frequentes da febre tifoide são as miosites, a iridociclite, corioretinite e neurite óptica, né? Abscesso cutâneo, otite média, surdez, prostatite, vulvite e mastite. Então, são outras complicações que são menos frequentes, mas que pode ocorrer, né, da complicação da febre tifoide. E como que é feito esse diagnóstico diferencial? Bom, ele deve ser feito com todas as doenças entéricas, né, de diversas etiologias, como por exemplo, salmonela entérica do sorotipo Paratif, né, A, B e C, a iceína, né, e devido ao quadro clínico inespecífico, as doenças elas devem fazer parte do diagnóstico diferencial. Então, quais são elas? As pneumonias, né, a tuberculose, tanto pulmonar, milar, intestinal, meningoencefalite e peritonite, as meningoencefalite, paciente que apresente sepsemia por agentes piogênicos, colecistite aguda, peritonite bacteriana, forma toxêmica de esquistossomose mansônica, monocleulase infecciosa, né, febre reumática, doença de Hopkins, abscesso hepático, abscesso subfrânico, pessoa que também tem apendicite aguda, infecção do trato urinário, leptospirose, malária, toxoplasmose, trepossomniase e endocardite bacteriana. Então a gente observa, né, que tem várias outras aí causas que podem ser acometidas. Então, no diagnóstico laboratorial da febre tifoide, ele baseia primordialmente, né, no isolamento e na identificação do agente etiológico nas diferentes fases clínicas a partir do sangue, né, que será feita aí uma hemocultura. E no caso das fezes, né, a copocultura, né, que é o aspirado e o aspirado medular. Né? Então a gente tem aí 3 formas diferentes, né, de se fazer esse diagnóstico, tanto através do sangue, quanto as fezes, quanto a urina. Na questão da hemocultura, ela apresenta uma maior produtividade nas 2 semanas iniciais da doença, então 75% aproximadamente, e devendo o sangue ser colhido de preferência antes que o paciente tenha tomado antibiótico, para não mascarar. Por punção venosa, né, e deve se coletar de 3 a 5 ml de sangue em criança e 10 ml em adulto, que em seguida deve ser transferido para um tubo apropriado, né, para se fazer essa cultura. Recomenda-se a coleta de 2 a 3 amostras nas 2 semanas iniciais da doença. Né? Não é recomendada a refrigeração após a introdução do sangue no meio de cultura. O sangue também ele poderá ser coletado e transportado ao laboratório, né, em tubos frascos sem anticoagulantes, né, e também com a temperatura
ideal por volta, pela temperatura ambiente, né, entre aí 48 e 96 horas, e sobre refrigeração de 4 a 8 graus centígrados. Já a coprocultura, que é a pesquisa da salmonela entérica nas fezes, ela é indicada a partir da segunda semana até a quinta da doença, com intervalo de 3 dias cada uma. Então, a gente tem que colher essas amostras de fezes, né, em dias diferentes. E a pesquisa de portador é feita por meio de coprocultura em número de 7 realizadas em dias sequenciais. Então, a gente tem esse primeiro exame, que são amostras de 3 dias consecutivos, né? E para a pesquisa do portador, né, para se realizar essa coprocultura, ele é 7 também em dias sequenciais. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, cada dia desse você vai estar colhendo uma amostra. Já a mielocultura, ele trata-se de um exame mais sensível, que ele tem 90% de sensibilidade. Ele também tem a vantagem de se apresentar positivo, mesmo na vigência de antibiótico prévio, né? E as desvantagens são o desconforto para o doente e a necessidade de pessoal médico, né, com treinamento específico para o procedimento, que tem que ser através da punção medular. Então, não são todos os médicos que fazem esse tipo de coleta, né? A gente precisaria, no caso de um neurologista, para estar fazendo a punção lombar e colher esse líquor para fazer a mielocultura. Já a urocultura, né, que ele tem valor diagnóstico limitado, com positividade máxima na terceira semana de doença, né? E que aí a gente tem que coletar essa urina na fase de convalescência, né, em frascos estéreis, né, para que essa urina seja encaminhada para análise em laboratório. Aí vem a parte, né, e a vacina? Bom, a vacina ela é indicada para pessoas sujeitas à exposição em decorrência da sua ocupação ou viajantes a áreas endêmicas da doença, como, por exemplo, Ásia, África, Caribe, América Central, América do Sul, né? E viajantes brasileiros, né, que se destinam a países, né, ou cidades ou estado, né, de alta endemicidade, né? Então, a pessoa vai ficar uma estadia prolongada, né, mais de um mês, né, e com maior risco de contaminação, que geralmente são o quê? Os profissionais de saúde, os educadores, missionários, militares, né, que geralmente vai para esse tipo de missão. E ela deve ser aplicada em adultos e em crianças com mais de 2 anos de idade, né? Abaixo disso não é recomendável. Então é importante que se fale com a equipe médica, né, para o cuidado dessa vacinação. Então, assim, essas foram algumas das referências que a gente utilizou para a gente estar falando um pouquinho a respeito disso, né? A gente fez uma contextualização da doença, o que ela é, né, como que ela é caracterizada, né? Sabemos que é uma doença infecto-contagiosa, quais são as principais causas, né? Esses sintomas que geralmente acomete os seres humanos e quais são, né, os principais ações que nós temos que estar atento. Então, a gente aí uma coisa principal que a gente tem que destacar nessa questão são o que? Os hábitos de higiene pessoal, né? Que é uma principal nossa é a higienização das mãos. Então, ele é um aspecto fundamental, que principalmente entre as pessoas que fazem manipulação de alimentos, né? E que trabalham na atenção com o paciente. Então, a gente tem que ter esse cuidado na questão das ações educacionais. No que diz respeito aí às medidas, né, foi falado proceder à limpeza e desinfecção periódica das caixas d'água, né, principalmente de instituições públicas, creche, né, unidades hospitalares, né, asilos, orientar a população para proceder à limpeza e desinfecção dessas caixas d'água, né, domiciliares também. E em locais onde a água for considerada suspeita, orientar a população a fazer a fervura da mesma. E medidas, né, referente aos alimentos, que foi aquilo que a gente debateu anteriormente, né, a respeito dos alimentos que a gente come em praias, né, essa forma de ser armazenado, a forma de preparo, né, os utensílios e equipamentos que são utilizados para a produção desses alimentos,
né? E esses alimentos que são prontos enlatados, né? Então, eu espero que esse nosso bate-papo podem ajudá-los de alguma forma. Eu agradeço a todos. Espero a gente se encontrar as próximas semanas. O meu muito obrigado e uma boa tarde a todos.